Imagine que você acredita em algo tão profundamente que está disposto a morrer por isso. Não em batalha, não defendendo a sua família, mas sozinho, preso, diante de algozes que te oferecem uma última chance. Nega o teu Deus e você viverá. Eles recusaram, todos eles. 12 homens, 12 destinos, 11 mortes violentas, crucificados, apedrejados, decapitados. Por que nenhum deles recuou, mesmo podendo escapar? O que viram que os tornou incapazes de abrir mão? E qual deles enfrentou o fim mais brutal de todos? Fique até o final para descobrir como foi o fim dos 12 apóstolos de Jesus. E a resposta do último que morreu vai te deixar sem palavras. Judas Iscariotes. Antes de falar dos que morreram pela fé, precisamos falar daquele que foi consumido pela culpa. Judas Iscariotes é o único entre os 12 apóstolos que não morreu como mártir do Evangelho. A história dele segue um caminho diferente e muito mais trágico. Foi ele quem traiu Jesus por 30 moedas de prata, entregando o seu próprio mestre às autoridades. Durante muito tempo, Judas havia caminhado ao lado de Jesus, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres, dividiu refeições com os outros discípulos. Ainda assim, em algum momento, algo mudou. Movido pelo interesse, frustração ou algo que os historiadores ainda discutem até hoje, ele aceitou o pagamento para indicar quem era Jesus aos soldados. Mas o peso da decisão parece ter chegado rápido. Quando Judas percebeu que Jesus havia sido condenado à morte, algo dentro dele desmoronou. Tomado pelo remorso, voltou até o templo e tentou devolver o dinheiro. As moedas de prata foram atiradas no chão diante dos sacerdotes, como se ele quisesse se livrar não apenas do pagamento, mas da própria culpa que carregava. Nada disso mudou o que já estava em curso. Consumido pelo desespero, Judas saiu dali e foi se enforcar. Os relatos do seu fim aparecem de formas um pouco diferentes no Evangelho de Mateus e no Atos dos Apóstolos. Um descreve diretamente o enforcamento. O outro menciona a queda e a morte de forma mais gráfica. As narrativas não são idênticas nos detalhes, algo comum em registros antigos, né? Mas ambas apontam para a mesma conclusão. Judas não conseguiu viver com o peso da própria traição. Antes mesmo que os outros apóstolos enfrentassem perseguições, prisões e martírios. O primeiro a cair foi justamente aquele que havia caminhado mais perto da história que mudaria o mundo. Não pelas mãos de inimigos, mas pela própria consciência. Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João e fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Junto com Pedro e seu irmão, ele esteve presente em alguns dos momentos mais marcantes da vida de Cristo. Foi um dos poucos que presenciaram a transfiguração no alto do monte. Também esteve no jardim de Getsemane, na noite em que Jesus foi preso. Ele viu de perto acontecimentos que a maioria dos outros discípulos não presenciou. Mas essa proximidade também o colocaria entre os primeiros alvos da perseguição. Tiago acabou se tornando o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da fé cristã. O seu fim é um dos poucos que aparece diretamente nas Escrituras, registrado no Atos dos Apóstolos. Por volta do ano 44 d.C., o rei Herodes Agripa I decidiu agir contra os líderes da jovem comunidade cristã em Jerusalém. O movimento estava crescendo e muitos dentro das autoridades judaicas e romanas viam aquilo como uma ameaça. A ordem foi simples e direta: eliminar um dos líderes. Tiago foi preso e levado à execução. A forma mais aceita pelos historiadores é que ele tenha sido decapitado em Jerusalém, provavelmente com um golpe de espada, um método comum de execução na época. Segundo antigas tradições cristãs, existe ainda um detalhe curioso sobre os seus últimos momentos. O homem que teria denunciado Tiago às autoridades teria ficado profundamente impressionado com a calma e a serenidade do apóstolo diante da morte. Enquanto aguardava a execução, Tiago não demonstrou desespero, nem tentou negar aquilo que pregava. A atitude teria tocado o acusador de tal forma que, naquele próprio momento, ele declarou que também acreditava em Cristo. O resultado foi imediato. Ele foi condenado junto com Tiago e executado ao seu lado. Assim, o primeiro dos 12 apóstolos a morrer como mártir não morreu sozinho. Pedro. Pedro era, sem dúvida, a figura mais proeminente entre os apóstolos. Pescador de origem simples, vindo da Galiléia, ele acabou se tornando uma das vozes mais importantes do movimento que surgiria após a morte de Jesus.
Nos evangelhos, Pedro aparece constantemente tomando a frente, fazendo perguntas, reagindo primeiro, falando antes dos outros. Foi a ele que Jesus dirigiu uma das frases mais conhecidas do Novo Testamento: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Essa declaração aparece no Evangelho de Mateus e acabou se tornando um dos textos mais discutidos e interpretados da história do cristianismo. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, Pedro assumiu um papel central na liderança da comunidade cristã primitiva. Ele pregou em Jerusalém, ajudou a organizar os primeiros seguidores da nova fé e, ao longo dos anos, acabou levando a sua mensagem para outras regiões importantes do mundo romano, como Antioquia e, por fim, Roma. Foi justamente em Roma que a sua história chegou ao fim. Por volta do ano 64 d.C., o imperador Nero iniciou uma das primeiras grandes perseguições contra os cristãos. Depois do grande incêndio que devastou parte da cidade, Nero buscou culpados e os cristãos se tornaram um alvo conveniente. Prisões começaram, execuções públicas também. Pedro acabou sendo capturado durante essa onda de repressão. A sentença foi clara: crucificação. Mas, segundo uma tradição muito antiga preservada pelos primeiros escritores cristãos, Pedro teria feito um último pedido aos soldados responsáveis pela execução. Ele teria dito que não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Por isso, pediu que a cruz fosse invertida. Assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A execução provavelmente aconteceu por volta do ano 64 ou 67 d.C., durante o período mais violento das perseguições de Nero. Com o passar dos séculos, os cristãos passaram a venerar o local onde ele teria sido sepultado. Hoje, exatamente nesse lugar, ergue-se um dos templos mais famosos do mundo, a imponente Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. André. Irmão de Pedro e também pescador, André foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Antes mesmo de seguir Cristo, ele já havia sido discípulo de João Batista, o que mostra que André já buscava respostas espirituais muito antes de encontrar aquele que mudaria sua vida. Segundo os relatos dos evangelhos, foi o próprio André quem apresentou seu irmão Pedro a Jesus. Ou seja, de certa forma, ele também teve um papel importante no início da história daquele que se tornaria o líder dos apóstolos. Depois da morte e ressurreição de Cristo, André seguiu o mesmo caminho dos outros discípulos: viajar e pregar. As tradições cristãs afirmam que ele percorreu uma enorme região do mundo antigo, levando a mensagem do Evangelho por áreas que hoje correspondem à Grécia, partes da Ásia Menor e regiões ao norte do Mar Negro, território que atualmente inclui partes da Rússia. Algumas tradições posteriores também o associam à Escócia, o que acabou transformando André no santo padroeiro daquele país. E foi justamente na cidade de Patras, na Grécia, que a sua missão chegou ao fim. Ali, André acabou sendo preso pelas autoridades locais e condenado à crucificação, uma das formas mais cruéis de execução do mundo romano. Segundo a tradição cristã, André teria feito um pedido específico antes da execução. Ele disse que não se considerava digno de morrer exatamente da mesma maneira que Jesus. Uma história muito semelhante à de Pedro, certo? O resultado foi uma cruz inclinada em forma de X. Esse símbolo ficou conhecido ao longo da história como a Cruz de Santo André. Séculos depois, ele acabaria sendo incorporado até mesmo na bandeira da Escócia. Relatos tradicionais afirmam que André não morreu imediatamente após ser pregado na cruz. Diz que ele permaneceu ali por cerca de 2 dias, ainda consciente, falando com as pessoas que se aproximavam e continuando a pregar enquanto a multidão passava. Mesmo nos seus últimos momentos, a sua missão não teria parado. Filipe. Filipe foi uma das primeiras pessoas chamadas diretamente por Jesus para segui-lo. Segundo o Evangelho de João, ele foi o terceiro discípulo convidado por Cristo a entrar naquele pequeno grupo que mais tarde mudaria o rumo da história. Natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, Filipe aparece nos relatos bíblicos como alguém curioso, questionador e ao mesmo tempo profundamente disposto a aprender. Em certo momento, é ele quem apresenta Natanael, também conhecido como Bartolomeu, a Jesus, ampliando ainda mais o círculo dos discípulos. Depois da morte e ressurreição de Cristo, como aconteceu com os outros apóstolos, Filipe seguiu viajando para levar a mensagem do Evangelho a novas regiões. As tradições cristãs afirmam que ele pregou principalmente na região da Frígia, uma área importante da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia.
Foi ali que ele chegou à cidade de Herápolis, um centro urbano bastante movimentado no mundo romano. Segundo antigas tradições cristãs, foi nessa cidade que a situação se complicou. Durante a sua pregação, Filipe teria conseguido converter a esposa de um procônsul romano, uma figura importante dentro da administração imperial. O problema é que o marido não reagiu bem a essa conversão, a mensagem cristã que pregava um único Deus e rejeitava os cultos tradicionais do império, frequentemente provocava conflitos com as autoridades locais. E neste caso, a reação foi dura. Filipe acabou sendo preso. Os relatos sobre a sua morte variam dependendo da tradição. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros afirmam que sofreu torturas antes de morrer. Em certas versões, ele teria sido pregado de cabeça para baixo, em outras, teria sido executado após um longo sofrimento. Apesar das diferenças nos detalhes, todas as tradições apontam para o mesmo desfecho. Filipe morreu por causa da sua pregação, provavelmente em algum lugar da Ásia Menor, por volta do ano 54 d.C. Bartolomeu. Bartolomeu, que em muitos relatos também é identificado como Natanael, foi outro dos apóstolos que levou a mensagem cristã para regiões muito além da Judéia. Nos evangelhos, ele aparece como um homem direto, sincero e profundamente impressionado quando conhece Jesus pela primeira vez. Depois dos acontecimentos em Jerusalém, as tradições cristãs afirmaram que Bartolomeu partiu em longas viagens missionárias. O seu nome aparece ligado à pregação do evangelho em regiões que hoje correspondem à Arábia, partes da Índia e também à Armênia. Foi justamente na Armênia que a sua história teria chegado ao fim. Segundo antigas tradições, Bartolomeu conseguiu converter ao cristianismo um personagem extremamente importante, o rei local, chamado Polímios. A conversão de um governante sempre tinha consequências enormes naquele mundo antigo, onde religião e poder político caminhavam juntos. E nesse caso, as consequências foram imediatas. O irmão do rei não aceitou aquela mudança. Para ele, a nova fé representava uma ameaça tanto à autoridade quanto às tradições religiosas da região. A reação veio rápido. A ordem foi dada: capturar Bartolomeu. O que aconteceu depois ficou marcado nas tradições cristãs como um dos martírios mais brutais associados aos apóstolos. Segundo esses relatos, Bartolomeu teria sido esfolado vivo, a sua pele arrancada enquanto ainda estava consciente. Depois disso, teria sido decapitado. Essas narrativas são antigas e aparecem em diversas tradições do cristianismo oriental. Independentemente das variações dos detalhes, todas concordam em um ponto: a morte de Bartolomeu foi extremamente violenta. O seu martírio é geralmente colocado por volta do ano 68 d.C., em algum momento em que o cristianismo ainda era visto com enorme desconfiança e hostilidade em muitas regiões do mundo antigo. Antes de seguir, quero garantir que você esteja acompanhando e curtindo o conteúdo comigo até aqui. Comente a frase "Quero mais histórias". É rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, tá bom? E também poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. Mateus. Antes de ser chamado por Jesus, Mateus levava uma vida muito diferente daquela que teria depois. Ele era cobrador de impostos, uma das profissões mais desprezadas entre os judeus da época. Os publicanos, como eram chamados, trabalhavam para o Império Romano recolhendo tributos da própria população. Por causa disso, muitos eram vistos como traidores ou exploradores. Foi nesse contexto que Jesus o encontrou. Segundo o Evangelho de Mateus, Cristo simplesmente se aproximou dele e disse: "Segue-me". E Mateus, surpreendentemente, deixou tudo para trás. Abandonou a mesa de impostos, o trabalho e a segurança financeira para seguir aquele mestre itinerante que ainda era desconhecido para grande parte da população. A partir dali, a sua vida tomou um rumo completamente diferente. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, Mateus passou a fazer o mesmo que os outros apóstolos: viajar e anunciar a nova fé. As tradições cristãs afirmam que ele permaneceu por cerca de 15 anos, pregando principalmente na região da Palestina, ajudando a consolidar as primeiras comunidades cristãs. Mais tarde, teria seguido para outras regiões mais distantes. Algumas tradições apontam que ele viajou até a Etiópia, onde continuou a sua missão. Sobre a sua morte, porém, existem versões diferentes. O relato mais antigo sugere que Mateus pode ter morrido de causas naturais.
algo que o colocaria entre os poucos apóstolos que não teriam sofrido martírio direto. Por outro lado, ao longo dos séculos, surgiram pelo menos 4 tradições diferentes que descrevem um fim violento. Em algumas delas, Mateus teria sido decapitado. Em outras, esfaqueado ou morto a golpes de lança durante um conflito com autoridades locais, ou com um governante que se opunha à expansão do cristianismo. Como acontece com muitos personagens do primeiro século, os registros históricos são escassos e misturam tradição e memória oral. Mesmo assim, a maioria dessas narrativas coloca a sua morte por volta do ano 60 d.C., em algum momento em que o cristianismo ainda estava se espalhando por regiões distantes do mundo romano. Tomé. Tomé ficou famoso na história cristã por causa de um episódio muito específico, né? Depois da ressurreição de Jesus, quando os outros discípulos disseram que tinham visto o Mestre vivo novamente, Tomé demonstrou dúvida. Ele declarou que só acreditava se pudesse tocar nas feridas deixadas pelos cravos. O episódio aparece no Evangelho de João e acabou marcando seu nome ao longo dos séculos. Por causa disso, ele ficou conhecido como Tomé, o Incrédulo. Mas a história dele não termina nessa dúvida. O mesmo homem que pediu provas da ressurreição acabou se tornando um dos apóstolos mais missionários de todos. De acordo com diversas tradições cristãs antigas, Tomé foi o que viajou mais longe entre os 12. Ele teria pregado primeiro na Síria, depois seguido para regiões da Pérsia e, por fim, alcançado um destino impressionante para a época, a Índia. Ali, segundo essas tradições, ele fundou comunidades cristãs que sobreviveram ao longo dos séculos. Até hoje existe na Índia um grupo conhecido como os Cristãos de São Tomé, que afirmam ter suas origens diretamente ligadas à missão deste apóstolo. O fim de Tomé teria acontecido em Milapore, região que hoje faz parte da cidade de Chennai, na Índia. Segundo os relatos tradicionais, Tomé acabou convertendo a esposa de um rei local durante a sua pregação. Como aconteceu com outros apóstolos, isso provocou uma reação imediata das autoridades. Soldados foram enviados para detê-lo. A tradição afirma que Tomé foi transpassado por lanças enquanto orava, morrendo por volta do ano 72 d.C. Há ainda uma curiosidade interessante que aparece em algumas tradições populares no Brasil. Certas lendas indígenas falam sobre a visita de um homem chamado Sumé, descrito como alguém que ensinava princípios morais, condenava o canibalismo e orientava os povos locais sobre formas de convivência. Alguns autores chegaram a sugerir que esse personagem poderia ter sido o próprio Tomé, em uma suposta passagem pela América antes de seguir para a Índia. No entanto, essa ideia pertence mais ao campo das tradições populares do que da história comprovada. Mesmo assim, ela mostra o quanto a figura deste apóstolo acabou atravessando culturas e imaginários muito diferentes ao longo dos séculos. Tiago, filho de Alfeu, outro personagem menos mencionado nos evangelhos, mas importante na liderança da igreja primitiva, foi Tiago, filho de Alfeu. Para evitar confusão com outro Tiago, irmão de João, ele acabou ficando conhecido como Tiago Menor. Apesar de aparecer menos nos relatos bíblicos, a tradição cristã afirma que ele teve um papel significativo na organização da comunidade cristã em Jerusalém. Em um período em que o cristianismo ainda era um movimento pequeno e frequentemente perseguido, líderes como Tiago eram responsáveis por orientar os fiéis, resolver disputas internas e manter viva a mensagem que havia começado com Jesus. O seu fim teria acontecido por volta dos anos 63 ou 64 d.C., um período extremamente turbulento para os cristãos. Pouco antes disso, um enorme incêndio havia devastado grande parte da Roma. O imperador Nero acabou culpando os cristãos pelo desastre, iniciando uma onda de perseguições que se espalhou por diferentes regiões. Segundo a tradição cristã, Tiago foi capturado nesse clima de hostilidade crescente. Os relatos descrevem uma execução particularmente brutal. Primeiro, ele teria sido levado até o pináculo do Templo de Jerusalém e lançado de lá de cima pelos seus algozes. A intenção era matá-lo na queda, mas a queda não o matou. Mesmo gravemente ferido, Tiago ainda estaria vivo. Então os presentes começaram a apedrejá-lo. E por fim, um dos atacantes teria terminado a execução com golpes de porrete. Assim, mais um dos apóstolos teria encontrado um fim violento em meio às primeiras décadas de expansão do cristianismo. Simão, o Zelote. Antes de seguir Jesus, Simão fazia parte de um grupo bastante radical dentro da sociedade judaica da época.
Ele era conhecido como Zelote, um termo usado para identificar aqueles que defendiam uma resistência ativa contra a ocupação romana na Judéia. Os zelotes acreditavam que o domínio de Roma era uma afronta à soberania de Israel, e em muitos casos estavam dispostos a recorrer à violência para combater essa presença estrangeira. É interessante pensar que um homem com esse passado acabou se tornando um dos discípulos de Jesus, né? Cuja mensagem frequentemente falava de perdão, humildade e transformação interior. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, Simão seguiu o mesmo caminho dos outros apóstolos: viajar e pregar. As tradições cristãs afirmam que ele levou o evangelho para diferentes regiões, passando pelo norte da África e também pela Pérsia. Assim como acontece com vários dos apóstolos, os relatos sobre a sua morte variam bastante. Em uma das versões mais conhecidas, Simão teria sido crucificado na Pérsia por causa da sua pregação. Já outras tradições afirmam que ele teria sido executado de uma forma ainda mais brutal, cerrado ao meio. Algumas dessas narrativas também dizem que ele não estava sozinho. Em certos relatos, Simão aparece realizando missões ao lado de Judas Tadeu, e ambos teriam sido martirizados no mesmo período. Mesmo com diferenças nos detalhes, todas essas tradições concordam em um ponto: Simão acabou pagando com a própria vida por continuar pregando a mensagem cristã em territórios onde ela ainda era vista como uma ameaça. Judas Tadeu. É importante não confundi-lo com Judas Iscariotes, ok? O discípulo que traiu Jesus. Judas Tadeu foi outro dos 12 apóstolos e, segundo a tradição cristã, permaneceu fiel até o fim. Nos evangelhos, ele aparece poucas vezes, mas é lembrado como alguém que também participou da missão de espalhar os ensinamentos de Jesus após os acontecimentos em Jerusalém. As tradições afirmam que Judas Tadeu pregou principalmente na Judéia, na Síria e também em regiões da Mesopotâmia, áreas que hoje correspondem a partes do Oriente Médio. Ao lado de outros missionários cristãos, ele teria viajado por essas regiões anunciando o evangelho em cidades que faziam parte de antigas rotas comerciais e também culturais do mundo antigo. O seu fim também é descrito como violento. Segundo diversas tradições cristãs, Judas Tadeu foi martirizado por volta do ano 70 depois de Cristo, sendo morto a golpes de machado e porrete por causa da sua pregação. Alguns relatos afirmam que os seus restos mortais teriam sido levados e sepultados em Beirute, cidade que hoje é a capital do Líbano. Assim como acontece com vários apóstolos, os detalhes exatos se perderam com o tempo, mas a tradição mantém a memória da sua missão e do seu martírio. João, o sobrevivente. João era provavelmente o mais jovem entre os apóstolos. Nos relatos do Novo Testamento, ele aparece como alguém muito próximo de Jesus, a ponto de receber o apelido que atravessou os séculos: o discípulo que Jesus amava. Essa expressão aparece no Evangelho de João e acabou marcando profundamente a forma como ele é lembrado dentro da tradição cristã. João também teve um papel único em um dos momentos mais dramáticos da história do cristianismo. Ele foi o único dos apóstolos que, segundo os relatos bíblicos, permaneceu presente durante a crucificação de Jesus. Enquanto muitos dos outros discípulos haviam fugido por medo das autoridades, João permaneceu ali, próximo à cruz. Mesmo assim, a sua história teve um desfecho diferente do restante dos apóstolos. Segundo a tradição cristã, João foi o único dos 12 que não morreu como mártir, mas isso não significa que ele não tenha enfrentado perseguições. Relatos antigos afirmam que as autoridades romanas tentaram executá-lo mergulhando-o em um grande recipiente de óleo fervente. De forma surpreendente, a tradição diz que ele teria sobrevivido ao castigo sem morrer. Incapazes de executá-lo, as autoridades decidiram então bani-lo. O imperador Domiciano teria ordenado seu exílio para a ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, usada como local de desterro. E foi ali, segundo a tradição cristã, que João escreveu o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Algum tempo depois, possivelmente após a morte de Domiciano, João teria sido autorizado a retornar à cidade de Éfeso, localizada na atual Turquia. Ali ele passou os últimos anos da sua vida. Diferente dos outros apóstolos, João não morreu em uma execução pública ou em um ato de martírio. Segundo a tradição, ele faleceu de causas naturais, já bastante idoso, provavelmente entre 94 e 100 anos de idade. Assim, ele acabou se tornando o último sobrevivente do grupo original, o último dos 12. E o único que, ao final de uma vida marcada por perseguições e exílio, morreu simplesmente em sua própria cama.
11 dos 12 foram assassinados. Mortes brutais, públicas, longe de casa. E todos tinham a mesma opção: negar o que acreditavam, fugir ou simplesmente ficar em silêncio. Nenhum deles era louco. Eram homens que tinham famílias, que tinham vidas e que tinham medo. E ainda assim, não negaram a Cristo. Há um argumento que alguns historiadores usam para defender a historicidade da ressurreição. Pessoas mentem pelo que acreditam ser verdade, mas ninguém morre por algo que sabe ser mentira. Eles não morreram por uma ideia abstrata. Eles morreram por algo que disseram ter visto com os próprios olhos. Para os cristãos, esse testemunho é uma das maiores evidências da ressurreição. 12 homens, 12 destinos. Mas o que eles fundaram dura até hoje. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Tudo isso começou com pescadores, coletores de impostos e zelotes que se recusaram a se calar. Você pode concordar ou discordar da fé deles, tudo bem. Mas é impossível não respeitar a convicção. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história e o destino de todos os apóstolos? Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você fica sabendo sempre que um novo vídeo for publicado. E claro, não esqueça de deixar o seu gostei, afinal esse apoio faz muita diferença para o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez por acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!